Olá! Hoje a gente vai falar sobre linguagem formal e linguagem informal, tá? Então vamos lá. A linguagem formal, a culta, né, padrão, é aquela que atende às normas gramaticais. Sim? Eu preciso cuidar, inclusive, da articulação, da pronúncia, né? Como eu vou me colocar, né, naquele momento comunicativo. Tudo é muito cuidado, né? Não admite-se desvios. A concordância, a colocação pronominal, a regência dos verbos, tudo deve ser muito bem construído, né? E que as regras sejam obedecidas. Eu tenho aí na linguagem formal, a linguagem jornalística, a redação dos documentos oficiais, né? A produção de texto nos concursos, e aí eu necessito, nesses momentos, usar um discurso formal. Já a linguagem informal é justo o contrário, né? É uma linguagem mais relaxada, mais simplificada, que admite inclusive alguns desvios, sim? É naqueles momentos de mais intimidade, né? Nas redes sociais. Nesses momentos a gente usa um discurso informal, coloquial, tá bom? Eu sei que esse termo às vezes causa algumas dúvidas, tá? Coloquial é o discurso do dia a dia, tá bom? Impregnado de gírias, de expressões, de abreviações. E aí a gente precisa perceber, né, e adequar, transitar por esses dois mundos com muita competência. É o que a gente chama de competência linguística. É quando você consegue adequar o tipo de discurso ao momento comunicativo. Sim? Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente jamais poderia, numa redação, numa produção textual, escrever hoje eu tô cansada, né? Esse é uma expressão que se admite na modalidade oral, num discurso informal, né? Pegar o verbo estar, não é verdade? E colocá-lo assim, tão reduzido, né? O pra, né, que a gente usa, a questão do pra, né, da preposição para, a questão do agente, né, no lugar do pronome de primeira do plural nós, né, e a concordância aí é diferente da norma. Enfim, todos esses e outros tantos instrumentos que usamos aí no discurso informal para simplificar, né, para agilizar essa linguagem, para fazê-la mais direta, inclusive, não são admitidos na linguagem formal. Então, vocês não podem, numa entrevista, por exemplo, de emprego, estar usando coloquialismos, né? Gírias. Eu procurei a vaga porque estou necessitando da grana, né? Esse tipo de coisa jamais deve ser dita, tá? E num discurso formal, numa situação formal, tá bom? Com um colega, né? Com um familiar e numa página de diário, né, na produção de um quadrinho, isso em todos esses ambientes assim, a gente pode usar o discurso informal, tá bom? Então vamos ficar atento a isso. A partir de então a gente vai estar estudando, sabe, essas diferenças, essa variedade linguística, né? Essa diversidade enorme que é muito rica, né? Diversidade é riqueza, né? A gente tem, além disso, os regionalismos, né? Vocabulário próprio de determinada região. A gente tem os neologismos, na verdade, as palavras que inventamos, que ainda não estão no dicionário,
né? Que por acaso eu tenho assim, internetês, né? Quando eu me refiro à linguagem da internet, ainda aí como um neologismo, eu tenho, por exemplo, portunhol, não é verdade? E chicleteiro, aquele que gosta da banda Chiclete, né? Quem é do carnaval sabe do que eu tô falando. Enfim, até elas não caírem no dicionário, elas são consideradas ainda neologismos, tá? E existem neologismos que viraram oficialmente palavras da língua? Sim, né? Quer ver? Blogueiro é uma, tá? O blogueiro, o tuiteiro já estão lá no dicionário, já não são mais neologismos, tá bom? Então, essa variedade imensa na língua existe e é diversidade e preconceito linguístico não tá com nada, tá bom? A gente tem que entender que ela deve ser adequada ao momento da comunicação e a gente precisa ter competência para fazer isso, tá bom? Beijo, vamos de exercício, a gente vai 160, 161, 162, 163 e só, tá? Vou corrigir na sequência, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó. Releia um trecho do diálogo entre Petrúquio e o padre. A gente está falando lá da megera domada. Senhor Petrúquio, aceita Catarina Minola como sua legítima esposa, prometendo amá-la e honrá-la na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, até que a morte os separe? Olha a colocação pronominal, né? Atendendo às regras, acentuação, né? Petrúquio, o que diabos o senhor acha que eu vim fazer aqui? É claro que aceito, sim. Padre, senhorita Catarina Minola, aceita o senhor Petrúquio como seu legítimo esposo, prometendo amá-lo, honrá-lo na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, até que a morte os separe? Aí o narrador fala, Catarina meneia que não, ela ameaça, né, o gesto negativo com a cabeça e abre a boca. Mas Petrúquio lhe tapa a boca com uma mão e segura pela nuca com a outra e a obriga a menear que sim. Ela está dizendo que aceita sim. Eu não estou ouvindo. Na rubrica, para o padre gritando, o Petrúquio vai falar, ei, vamos logo com isso. O padre, claro, se alguém tem algo a declarar, que impeça essa união, ou que fale agora ou cale-se para sempre. Catarina levanta uma mão e tenta destapar a boca. Petrúquio olha bem agressivo para trás. Todos que assistem à cerimônia se inclinam para trás, apavorados. Petrúquio, para o padre, diz a rubrica. Ninguém tem nada a dizer. E aí? O senhor vai acabar essa coisa ou eu vou ter que acabar com o senhor? Na sua opinião, o casamento de Petrúquio e Catarina é uma celebração formal ou informal? Bom, casamento é uma celebração formal, sim? Por mais que Petrúquio tenha avacalhado a cerimônia, você repara que o padre, né, ele mantém ali aquele discurso formal, padrão, né, da celebração do casamento, tá bom? Então, é uma celebração formal, a cerimônia é formal. A linguagem do padre, letra B, está de acordo com a esperada para esse casamento? Sim, ele mantém uma linguagem formal, tá? Então, por isso, é adequada. Para você, letra C, a linguagem utilizada por Petrúquio está adequada à celebração? E a linguagem do padre? Bom, a do Petrúquio, não. Né? Ele é excessivamente informal, usa termos grosseiros, na verdade, ele tem um tom grosseiro com o padre, ele é excessivamente informal, tá? O padre não, o padre é formal. Quando consideramos os níveis de formalidade na linguagem, é necessário sempre associá-la a uma situação comunicativa, né? A gente tem que
observar em que situação você está, o que pede, né? Um discurso formal, o uso da linguagem formal ou informal. Ou seja, considerar quem são e que relação tem as pessoas que interagem, observando a circunstância em que ocorre essa interação. Podemos considerar o casamento de Catarina e Petrúquio um evento formal, tá? Responde lá a nossa letra A. Assim como pode haver casamentos menos formal ou até informal, quando não há exigência dos convidados se vestirem com trajes sofisticados. Por exemplo, esse nível de formalidade se reflete também na linguagem utilizada nesses eventos. Então a gente pode bem comparar a roupa com a linguagem, né? Se você vai a uma formatura, por exemplo, você não escolhe a roupa, né? E se você vai a um barzinho à noite, né, com os amigos, você não vai usar uma roupa menos preocupada, né? Uma roupa menos arrumada? Então, esse tipo de atitude é a mesma com a língua, tá? Dependendo da situação, você vai eleger um discurso formal ou informal, tá bom? Então tem aqui, ó, a linguagem formal marcada pelo uso mais monitorado, quer dizer, regrado, né? Ou seja, mais sujeito à avaliação, é utilizada em situações mais formais ou quando não há proximidade entre os interlocutores. Os interlocutores é aqueles que participam do ato comunicativo, né? O que fala, o que ouve, tá bom? Então, quando não há proximidade, grau de conhecimento, né? Não se deve ser informal também, né? A linguagem informal, marcada pelo uso mais espontâneo, ou seja, menos monitorado, é utilizada em situações em que há maior proximidade entre os interlocutores, maior intimidade, né? Como quando interagimos com amigos, familiares, por exemplo, tá? Tem um esqueminha aqui, né? Linguagem formal versus linguagem informal, para a gente resumir, esquematizar esses conceitos e vamos lá. 2. Identifique na fala de Petrúquio palavras ou expressões que não estejam adequadas à situação comunicativa. Como a gente tem um casamento formal, né, uma cerimônia formal, aonde que o Petrúquio está pecando? Que expressões usa que a gente observa que ele não está tendo competência linguística, ele não está adequando o seu discurso àquele momento, tá? Vamos à prática. E aí, o que o Petrúquio fala? Quando ele diz assim, que diabos, né? Que expressão tão coloquial, né? Tão da oralidade é essa, né? Que diabos? Ei, né? Ei, isso é tão oral, né? É tão do nosso dia a dia, né? Ei, você, vem aqui, né? Isso a gente não usa na nossa produção formal, né? Tanto da fala quanto da escrita, enfim. Então ficamos assim, o que diabos? Ei, quando ele fala também coisa, né? Essa coisa, né? Esse absurdo aí. Enfim, ele é muito inadequado, né? Ele não adequa a linguagem ao momento. Muito bem. Na número 3, ele pergunta o que significa adequação linguística, né? É o que a gente vem falando. É quando a gente sabe escolher a linguagem a ser usada naquele momento comunicativo, naquela situação comunicativa, tá bom? Virei 162. Cite 3 situações de uso da linguagem formal e 3 situações de uso da linguagem informal. Quando? Quando eu vou usar uma e quando eu vou usar outra? Bom, eu uso a linguagem formal em trabalhos acadêmicos. Trabalhos acadêmicos é trabalhos da escola, né? Em trabalhos acadêmicos, em documentos oficiais. Vou te dar 3 exemplos só. E entrevistas de emprego, tá bom? Formal. Informal. Na internet, com amigos, né? E com familiares,
tá? São 3 momentos também nas conversas cotidianas, entre amigos, entre os familiares e lá nas redes sociais, tá bom? Nas redes sociais, né? Porque nos e-mails, que já é considerado documento oficial, aí a gente já usa uma linguagem mais cuidada, né? Formal. Muito bem. Então eu tenho aqui, ó, na número 5, leia este trecho da peça O Juiz de Paz da Roça, escrita por Martins Pena no século XIX. Século XIX, tá? Então preste atenção, vai ter diferença aí, né? A língua é viva, ela evolui, ela muda, né? A gente já viu isso em outro momento. Escrivão lendo. Diz João de Sampaio que, sendo ele senhor absoluto de um leitão que teve a porca mais velha da casa, aconteceu que o dito acima, referido leitão, furasse a cerca do senhor Tomás pela parte de trás. E com a sem cerimônia que tem todo porco, fossasse a horta do mesmo senhor. Vou a respeito de dizer, senhor juiz, que o leitão carece agora advertir, não tem culpa, porque nunca vi um porco pensar como um cão, que é outra qualidade de alimária e que pensa às vezes como um homem. Para vossa senhoria não pensar que minto, lhe conto uma história, a minha cadela Troia, aquela mesma que escapou de morder vossa senhoria naquela noite, depois que lhe dei uma tunda, nunca mais comeu na cuia com os pequenos. Mas vou a respeito de dizer que o senhor Tomás não tem razão em querer ficar com um leitão só porque comeu 3 ou 4 cabeças de nabo. Assim, peço a vossa senhoria que mande entregar-me o leitão. Espero receber mercê. Juiz, é verdade, senhor Tomás, o que o senhor Sampaio diz. É verdade que o leitão era dele, porém agora é meu. Mas se era meu, o senhor nem me comprou, nem eu lhe dei. Como pode ser seu? É meu, tenho dito. Pois não, não, senhor. Agarram ambos no leitão e puxam cada um para a sua banda. Larguem o pobre animal, não o matem. O juiz levantou-se gritando. Deixe-me, senhor. Senhor escrivão, chame o meirinho, os dois apartam-se. Espere, senhor escrivão, não é preciso, assenta-se. Meus senhores, só vejo um modo de conciliar essa contenda, que é darem os senhores este leitão de presente a alguma pessoa. Não digo com isso que mudem. Lembra vossa senhoria bem, peço licença a vossa senhoria para lhe oferecer. Muito bem, o juiz ganhou o porco. Muito bem. Você teve alguma dificuldade para compreender o vocabulário, as palavras desse trecho da peça de Martim Pena? A que você atribui a essa dificuldade, tá? O que você acha? Aonde você esbarrou? Aonde você teve dúvidas? Justo naquelas expressões, né, antigas. Visto que eu chamei a atenção, texto do século XIX, tem coisa que a gente já não usa, né? Vocabulário que a gente já substituiu. Então, a dificuldade está justo em entender essas expressões usadas no século XIX, tá bom? Na letra B, identifique as palavras ou as expressões desconhecidas com a ajuda de um dicionário, registre o significado delas com vocês, tá bom? Marquem essas palavrinhas que vocês não entenderam, vai lá no dicionário e coloca a tradução do lado, tá bom? Qual a palavra que a gente usa em substituição hoje em dia de algumas dessas aqui usadas no texto. Na letra C, com base na análise do vocabulário do texto, é possível afirmar que a língua muda com o tempo? Sim, é viva, evolui, cai em desuso, tá? Se modifica, é viva. 6. Leia o quadro a seguir que apresenta alguns alimentos como podem ser nomeados em diferentes regiões brasileiras. Pão, carioquinha, aguado no Nordeste. Cacetinho no Sul. No Sudeste, que é a nossa região, pão francês, pão de sal. Tá bom? A gente chama de aipim, né? Até de mandioca.
o que eles chamam no Nordeste geralmente de macaxeira, em alguns lugares aipim, mandioca no Sul somente, tá? Mas no Rio, no Sudeste, mandioca aipim. Aipim. A tangerina, né? Que eles estão apontando aqui na região Sudeste apenas como mexerica, a gente sabe que chamamos de tangerina também, né? Laranja cravo, em algumas regiões até crava, eu já ouvia. Bergamota na região Sul, mexerica e tangerina no Sudeste, não colocaram aqui. Com base nas informações do quadro, além de variar no tempo, né, que a gente viu que expressões antigas lá no século XIX já não são usadas, já variaram, né, no seu significado aqui pra gente, no século XXI, é possível afirmar que a língua também varia no espaço? Sim. Sabe de que eu estou falando? Dos regionalismos. Lembra que eu falei anteriormente que a língua vai variar, inclusive entre regiões, né? As gírias, por exemplo, lá em São Paulo eles usam mano, lá na Bahia massa, aqui no Rio de Janeiro demorou, né? Carioca tem as suas gírias próprias, então estou falando de cariocas porque somos nós, mas assim, a região a região tem a sua própria a diversidade cultural, né? As suas próprias gírias, os seus próprios coloquialismos, enfim. Né? É o tchê do gaúcho, né? O ai do mineiro. Então, é possível, então, que varie não só no tempo, mas no espaço? Sim, tá? A variação geográfica, regional, né? É um dos aspectos da língua. Outros exemplos são as palavras, é o que eu falei, uai, né, mano, quer dizer, as expressões, as gírias, né? Então, é possível sim, tá? Na sua opinião, agora vamos falar de uma coisa importante, né? Na sua opinião, as pessoas podem sofrer preconceito pela forma como se expressam? Não deveriam, a gente já falou que existe a variedade linguística, né? Variedades, diversidade, e não deveria existir esse preconceito linguístico, mas na verdade existe, né? É uma forma de discriminação, uma forma de discriminar, tá bom? Então existir existe, até às vezes pelo sotaque, né? 8. As diferenças na maneira de falar podem ser consideradas erro? Não, tá? Por isso, não para o preconceito linguístico. O que pode acontecer é uma variedade linguística. Muito bem. As maneiras de falar estão associadas à situação comunicativa. Lá embaixo, né, no retângulo para fechar, a língua portuguesa está em constante modificação, evolução. As maneiras de seus falantes se expressarem podem variar de acordo com a época, então varia tempo, varia em espaço também, né, o lugar. Esse fenômeno é chamado de variação linguística, tá bom? Então, para casa, para a semana que vem, 164, 165, a gente vai retomar oxítonas e proparoxítonas, mas falando de acentuação, tá bom? Então, vamos lá. Agora sim, bom final de semana. Beijo no core.